Paz ao Senhor Jesus, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palavra diária. Que essa palavra que vai ser dita hoje venha servir para você como bálsamo, como uma palavra de restauração, como uma palavra de resposta até mesmo que você tanto ora para Deus para receber, que venha como uma injeção de ânimo para você ter aquele up na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Aonde quer que você esteja, na sua casa, se você estiver na rua, dá um jeitinho, para e abra a sua Bíblia. Vamos ser edificados por essa palavra. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, vai dizer assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e me fez sair em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muitos numerosos, sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Só até aí. O Senhor, ele leva o profeta Ezequiel a uma visão. Uma visão que retrata, muitas das vezes, o nosso dia a dia. Sabe como? A visão que Deus eleva a Ezequiel é a visão de um vale. Para você que não sabe o que é um vale, é como se fosse duas montanhas e no meio dessas montanhas existisse um caminho. Nesse caminho não há esperança, não há vontade de fazer mais nada e não há luz. Por quê? Porque as duas montanhas cobrem o sol, elas tampam o sol. Então o que acontece? Naquele vale não chega nenhum tipo de vida. No vale que Deus eleva Ezequiel, Deus mostra a Ezequiel como está sendo a vida de muitos cristãos por aí. Cristãos que estão perdidos no vale, achando que o vale é o fim, achando que o vale é o seu estágio final. E Deus eleva Ezequiel a essa visão e mostra a Ezequiel como isso está tão precário. A Bíblia ela faz questão de dizer, eu já disse no primeiro vídeo, mas eu vou repetir aqui para você. Quando a Bíblia ela dá muito ênfase em algumas palavras, é porque aquilo é extremamente importante. E a Bíblia aqui, ela faz questão de dar ênfase na palavra ossos secos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sonhos estão mortos, a esperança já não existe mais, a vontade de viver já não tem mais, a vontade de continuar já não tem mais. Eu falo isso aplicando no nosso dia a dia. Porque a gente, no caminho cristão, no caminho da vida, a gente passa por situações que a esperança vai morrendo. A vontade de continuar vai morrendo. E acaba gerando na gente a vontade de parar. E a vontade de parar acaba estagnando a gente no meio do vale. Paulo, eu não estou te entendendo. Eu vou te explicar uma coisa. Para você que está me ouvindo aí, assim te diz o Senhor. Quantos sonhos mortos dentro de você tem? Quantas palavras o Senhor colocou na sua boca e você enterrou? Quantas vezes Deus falou com você para, às vezes, abraçar um irmão, falar algo para uma irmã, e você enterrou isso? Você acha que o vale, ele só se trata da pessoa física morta? Não. O vale aqui, da visão de Ezequiel, se trata da nossa vida espiritual também. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente deixa com que problemas vai matando a gente gradativamente, a ponto de que a gente se encontra num vale morto. A gente se encontra num vale onde você olha para a direita e você olha para a esquerda e você não vê mais esperança. Porque na visão de Ezequiel, ele olhava para a direita, ele olhava para a esquerda e ele só via
A palavra é forte, mas é real. Ele olhava para a direita, ele só via crânio. Ele olhava para a esquerda, ele só via o fêmur. É uma visão perturbadora. Mas eu estou aqui na posição de alguém que está falando da palavra de Deus e eu preciso ser claro com o que Deus fala através dessa palavra. Quantas vezes os nossos medos têm limitado a gente e têm feito com que a gente pare no meio do vale? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quantas vezes a gente deixa com que os nossos medos façam com que a gente fique num lugar onde Deus não quer que a gente fique. Um lugar onde não há esperança, um lugar onde não há vontade de viver, um lugar onde não há vontade de você prosseguir. E Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, porventura, esses ossos, a propósito, perdão, esses ossos poderão viver novamente? O que isso quer dizer, Paulo? Esses sonhos mortos, esses desejos mortos, essa esperança morta poderá voltar? Será que isso poderá voltar? É exatamente o que Deus está falando ali. Ezequiel, ele diz: Senhor, o Senhor sabe, eu não sei. É o querer do Senhor. Aí então o Senhor diz assim: Ezequiel, profetiza sobre estes ossos. Sabe o que mais mata a gente no meio cristão? A gente numa igreja, e às vezes vem aqueles profetas e falam tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, e nada se realiza. Porque não são profetas, são charlatões. E sabe o que acontece? A gente viveu com a esperança daquelas promessas serem cumpridas, só que não foram. E acabou gerando na gente o desânimo. Porque, opa, se não foi cumprido, então para que eu vou continuar? Você me entende? Se não foi cumprido, então não tem motivo de eu continuar, eu vou parar. E isso, numa uma forma inconsciente, te leva ao vale. Porque o vale, ele não te mata de primeira. O vale, você não chega num vale, você não chega no deserto e morre de primeira, não. O ser humano, ele aguenta até 1 mês sem água. 1 mês sem água, muitos dias sem carne. Mas vamos falar sobre o que realmente o ser humano precisa. O ser humano pode passar a vida toda sem comer carne. Mas o ser humano não pode passar mais de 1 mês sem tomar água. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você é colocado num vale, à medida da qual você passa dia após dia após dia, sem ser abastecido da presença de Deus, você vai morrendo gradativamente. Dia após dia que você enterra sonhos que Deus colocou sobre a sua vida. Entende? Que não é à toa os seus sonhos, não é à toa os desejos que nascem em você, não é à toa. Os desejos são gerados através da vontade de Deus. Os seus sonhos são gerados através da vontade de Deus. E você tem enterrado eles através por causa de conversa fiada. Você tem enterrado os seus sonhos, os seus talentos, assim como a passagem do Senhor vai dizer no livro de Lucas, se eu não me engano, se eu estiver errado, irmão, me perdoe. Onde o Senhor deu a 3 homens talentos. Um deles enterrou. É exatamente isso. Você enterra os seus talentos com medo de o que vão falar. Com medo do que o que vão dizer. Com medo dos julgamentos. Com medo de adorar da sua maneira. Com medo de chorar na presença do Pai. E as pessoas olharem para você e dizerem, não sei para que tanto choro. Meu irmão, ninguém sabe a luta que você enfrenta dentro do vale. Ninguém sabe o problema que você enfrenta dentro do vale. Porque quem está no vale é você. E no momento em que você está no vale, é somente você e Deus. Deus e você. No momento em que Deus eleva Ezequiel em espírito. Paulo, por que Deus eleva Ezequiel em espírito? Assim como Deus fez com João lá em Apocalipse.
Existem situações que a sua carne não aguenta, só o seu espírito. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne não. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que começar a dar ouvidos ao que o Espírito diz, ao que o Espírito Santo ministra sobre as nossas vidas. Se o Espírito Santo disse para você marchar, se o Espírito Santo disse para você sair andando entre a igreja, vá. Se o Espírito Santo disse para você pregar, pregue. Não cale a voz do Espírito Santo, para que isso não te leve ao vale. Paulo, mas você não está sendo muito radical? Não, meu irmão. O problema é que a gente está acostumado a pregações triunfalistas. A gente procura pregações aí no YouTube, no TikTok, no Instagram, e a gente vê pregações onde dão aquela calma, vai ficar tudo bem, só que não é bem assim. De pouquinho em pouquinho, quanto mais você se distancia da presença de Deus, você entra num vale. O problema é, nós cristãos vivemos constantemente dentro de desertos, dentro de provações. O que diferencia a gente da situação da passagem que eu acabei de ler para você é que nós nos abastecemos todos os dias da palavra de Deus e da presença de Deus. Jesus ele se apresenta como água viva, da qual quem beber dele nunca mais terá sede. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode passar pelo vale, que você pode passar pela prova, mas se você se abastecer da presença de Deus, você não vai morrer. Se você se abastecer do que a palavra de Deus te diz, você não vai perecer nesse deserto. Agora, existe uma frase que diz assim: se você só beber água de domingo, você vai morrer durante a semana. Sabe o que isso quer dizer? Você só quer ir à igreja de domingo. Você só quer ir à igreja nos dias que a igreja está lotada. Você só quer ir à igreja nos dias festivos. Você só quer ir à igreja quando é algo de comer. Vamos falar bem abertamente mesmo. Porque eu sei, eu sinto da parte de Deus, isso é uma liberação profética, que Deus vai falar com muitas pessoas aqui agora. Você só quer ir para a igreja quando há alguma festividade, quando é algum congresso grande, ou quando é alguma pessoa que vai pregar. A sua motivação para ir para a igreja não tem sido Deus. A sua motivação para ir à igreja tem sido pessoas. E isso, sem você perceber, tem te levado ao vale. Tem te levado a provações que você olha para o céu e você questiona a Deus por que de tanto sofrimento. Quando, na verdade, isso é culpa sua. Porque você não tem buscado de Deus. Você não tem buscado da palavra de Deus. Você não tem buscado da presença de Deus. Não por inteiro. Ir à igreja só de domingo não te faz cristão. Ir à igreja também todos os dias não te faz cristão. Sabe o que te faz ser cristão e permanecer vivo no deserto, no vale? É carregar a presença do Espírito Santo e sair de vale em vale, cheio da presença de Deus, sem morrer. Na nossa vida, eu não vou falar para você que uma hora você vai parar de ter tantas lutas, tantas batalhas. Porque se eu estivesse falando isso, eu estaria mentindo. Deus nunca na Bíblia diz: agora é só tempo de vitória. Agora é só tempo de paz. Nunca. Nunca existiu um momento na vida de uma pessoa que carregasse a presença de Deus, que só foi vitória. Não. Essa pessoa, você tem o costume de falar que é luta atrás de luta, luta atrás de luta, luta atrás de luta, e é exatamente isso. Só que você tem que entender que, como eu estou falando isso nesses 2 vídeos que eu postei, a luta, ela vem com um processo de amadurecimento. Eu não entendo porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu programo o roteiro da semana, o roteiro do que eu vou falar, mas quando chega no dia de falar, Deus muda. Eu não ia falar sobre Ezequiel hoje, eu ia falar sobre outra coisa, mas o Espírito de Deus fala comigo que existem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, pessoas cujo a sua motivação
não tem sido mais a Deus, e é por isso que você não sai dessa aprovação, porque você não encerra ciclos, porque você não encerra momentos, porque você não libera o perdão que você precisa liberar. Você não está liberando o perdão que você deveria liberar para aquela pessoa. Eu disse no vídeo, se eu não me engano, no vídeo anterior, se você não viu a proposta, tu vai ver que vai ser muito edificante para a sua vida. Eu disse no vídeo anterior que perdoar não é caminhar junto. Perdoar é encerrar ciclo. E sabe o que é encerrar ciclo? Poder ter a capacidade de andar sem ter rabo preso. Desculpa a palavra. Perdão. Em nome de Jesus, me perdoa essa palavra. Mas sem ter nada preso. Sabe? Sem ter aquela corrente que te prende. Aquele medo que te prende. Mas é exatamente isso. O perdão, ele te faz estourar com cadeias. Perdão não é só uma palavra. Olha como o perdão, ele é tão forte, tão poderoso, e você não tem a dimensão do quão poderoso ele é. A pior coisa é quando Deus te pede para pedir perdão para uma pessoa que te fez mal, sabendo que você não fez nada. Mas Deus te pede para pedir perdão. Sabe por quê? Porque da pessoa que fez mal para você, Deus não espera nada. Agora, de você, Deus espera muita coisa. Você precisa entender que você vai ter que sim liberar perdão para aquela pessoa. Não haja como uma motivação fria, vazia. Haja com a motivação de que eu preciso encerrar o ciclo. Eu preciso deixar para trás as coisas que eu vivi. Existe uma passagem que vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, andava como menino. Depois que eu me tornei homem, agora eu ando como homem. Eu falo como homem. E isso é na sua vida. Enquanto você ainda é novo na fé, enquanto você ainda não reconheceu o real propósito, você precisa entender que o perdão, ele vai ser como um destravar na sua vida. O perdão, ele vai ser como se Deus colocasse a mão sobre você e te arrancasse do vale. Porque você acha o quê? Que a falta de perdão não te leva a um vale? A falta do perdão não te leva a provações? É claro que te leva. Você precisa liberar o perdão. Eu estou falando isso com ênfase porque o Espírito Santo me diz que existem pessoas que precisam liberar isso. Eu não sei para quem esse vídeo vai chegar, mas eu sei que o Espírito Santo colocará a mão e levará esse vídeo para quem precisa ouvir. Libere o perdão para que Deus te libere desse vale. Libere o perdão para que você seja livre dessas correntes que te aprisionam. Libere o perdão para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para com a sua vida. Mais para frente no livro, nessa passagem que eu acabei de ler para você, Deus vai falando. Ezequiel, fala isso. Ezequiel, fala aquilo. E Ezequiel vai repetir. E conforme o tempo vai passando, Ezequiel profetiza: ossos voltem ao lugar. E na nossa imaginação humana, a gente imagina comigo agora, ossos voltando, fêmur com fêmur, crânio juntando com cada ossinho, aqueles ossinhos minúsculos, voltando para o seu lugar. Só que agora, só existe o esqueleto. Sabe o que isso quer dizer? Você já ouviu aquela expressão sepulcro caiado? Sabe o que isso quer dizer? É muita gente que por fora é aparência bonita. Ah, ele é tão legalzinho, ele é tão bondoso. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Ser bom não te leva ao céu. A bondade não é parâmetro de salvação.
Ser bom não te leva ao céu. Agora, ser bom pode te levar ao inferno também. Só que eu não estou te dizendo para você não ser bom, não, pelo muito contrário. Você precisa ser bom. Só que acima disso tudo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio da presença para que você não seja vazio, para que você não seja somente um esqueleto, para que você não suba em cima de um altar, em cima de uma tribuna e só seja mais um esqueleto ali. Sabe o que isso quer dizer? Que você diga coisas vazias, que você diga coisas que o Espírito Santo não diz. Você diga coisas que não vêm da parte de Deus. Você não pode ser mais um esqueleto. Você precisa ser um corpo construído e renovado pelo Espírito Santo, tomado pela glória. Deus viu agora, nessa visão, que agora só tinha um esqueleto. E Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, diga, vento dos quatro cantos, sopra sobre este vale e traga vida. Sabe o que isso quer dizer? Que no momento em que Ezequiel profetizava, ossos se ajuntavam, e pessoas eram formadas, corpos eram formados, a carne voltava para o corpo, os tendões voltavam para o corpo. Só que essa pessoa, ela não tinha vida. Essa pessoa, ela não era cheia. Ela só estava ali, ela não era cheia. Quando Deus viu isso, Deus falou, Ezequiel, profetiza vida sobre essas pessoas. Profetiza cura sobre essas pessoas. Eu estou falando isso porque através dessa palavra eu creio. Deus irá curar você e a sua família de problemas que você enfrentam passando por esse vale. Que Deus seja com vocês. Deus olha e vê. Estão vazios, vamos enchê-los. Ezequiel profetiza. Vento dos quatro cantos. Sopra sobre este ambiente. O Espírito desce e enche aquelas vidas. E dali, exércitos são formados. Dali, pregadores são formados. Eu estou falando isso porque é no parâmetro de nossas igrejas. Na igreja, a gente vê aqueles templos bonitos, grandes, quando na verdade, majoritariamente, muitos que sobem ali só são esqueletos e não estão cheios da presença. Entenda, quando você assumir a posição de profetizar sobre a sua vida e falar, Espírito Santo, sopra sobre a minha vida, sopra sobre a minha casa, sobre o meu ambiente de trabalho, sobre a minha vida pessoal, sobre o meu relacionamento. Quando você decidir profetizar sobre a sua vida, não irá ficar só esqueleto, você será tomado por uma glória, você será cheio por uma glória. Terminando a passagem, Ezequiel profetiza a vida, e através das vidas que Ezequiel profetiza, soldados são feitos, soldados são tornados. Você lembra? Só existia ossos, só existiam tendões jogados, não existia esperança, não existia vontade mais de viver. Eu falo agora para você que está me ouvindo. O Espírito de Deus me diz, você que está me ouvindo aí, você se corta. Você que está me ouvindo aí, você tem pensamentos suicidas. Você acha que é o fim? A vontade de parar tem tomado a sua mente tão grande que isso tem te levado a um vale e você não tem tido noção do quão fundo você já se encontra. Hoje, saia com essa palavra e entenda o que o Espírito Santo de Deus te diz. Quando você decidir profetizar sobre a sua vida. Quando você decidir profetizar sobre a sua casa, vida. Quando você decidir profetizar sobre a sua saúde emocional, vida. A sua situação será mudada no nome de Jesus. Quando você decidir tomar uma posição de não só tomar água de domingo, mas sim de ser cheio durante toda a semana. Quantas vezes a gente vai para a igreja, é tomado pelo Espírito Santo no domingo,
Na segunda a gente ainda tá forte, a gente ainda tá cheio. Na terça-feira a gente tá mais ou menos. Na quarta-feira você já não tem mais ânimo para nada. Você já não é mais aquele que você era domingo. Aquela pessoa que entregou profecia domingo para o irmão não é o mesmo da quarta-feira. Porque agora você se encontra vazio. Porque você não tem buscado ao Espírito Santo diariamente. A busca pelo Espírito Santo diariamente faz com que você seja tomado pelo Espírito Santo e você não seja só mais um esqueleto. Faz com que você seja totalmente cheio da graça de Deus. Me escute agora. Eu estou indo para o final. Profetize sobre a sua vida. Agora, na posição de profeta, eu estendo a mão sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida emocional, sobre o seu relacionamento, sobre a sua saúde e eu profetizo vida. Vento dos quatro cantos, Espírito Santo de Deus, assim eu oro e intercedo sobre quem está me ouvindo. Desça sobre esta casa, sobre esse ambiente, sobre essa pessoa e seja renovo para ela. Seja o bálsamo que essa pessoa precisa, a cura que essa pessoa precisa, o livramento de cadeias que essa pessoa precisa. Seja Espírito Santo aquele pontapé inicial para a pessoa sair do vale. Espírito Santo de Deus, assim eu oro e te peço, seja o livramento das pessoas que estão me ouvindo agora. E acima de tudo, ó Deus, seja o nosso pináculo principal, para que não sejamos só esqueletos, para que não sejamos só mais um corpo, mas sim sejamos cheios da sua presença, sejamos cheios da sua vontade, sejamos cheios dos seus princípios, para que possamos viver a plenitude do seu chamado. Até aqui, eu falei o que o Espírito Santo me pediu. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se inscreva no meu canal, siga-me no Instagram. É o mesmo nome aqui do canal. Siga. Acredito que Deus será bênção para sua vida. Acredito que essas palavras venham ser uma resposta para você. Acredito que isso venha ser como um renovo para você, para sua vida. Não deixe de acompanhar os meus vídeos, não deixem de me abençoar, porque isso é uma bênção para mim, no nome de Jesus. Estou aqui como um mero servo do Senhor, mas creio que o Senhor tocará muitas vidas através desses vídeos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja com você.